Vamos ao nosso momento, podemos chamar de quadro, né? Você sabia? Tem muitas passagens na Bíblia que a gente não sabe o significado, a gente lê e a gente está aqui para aprender. E se você tiver alguma dúvida, fale conosco, que a gente vai procurar, vai orar e vamos pedir a direção ao Senhor. E eu queria saber de você, eu fiz a pergunta, o que significa pano de saco e cinza na Bíblia? Acho que às vezes a gente tem um pouco de uma noção, né? Mas será que a gente sabe o verdadeiro significado? Quando nós estudamos a Bíblia, é muito importante conhecer e entender as práticas daquela cultura, né? As práticas típicas da cultura do povo que é mencionado nas passagens. Isso, amadas, é muito importante, principalmente porque a nossa cultura é bem diferente daquele tempo, né? E muitos dos aspectos e significados não são compreensíveis naturalmente. Para nós, é o caso dessa expressão, pano de saco e cinza, que aparece diversas vezes na Bíblia. Para nós, essa expressão não parece ter muito significado, né? E parece soar até meio estranha. Mas, na cultura judaica, era uma expressão carregada de significado. Veja um exemplo. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Esté, capítulo 4, versículo 1. E a Bíblia ela menciona outras passagens também que falam sobre isso. E o que significa pano de saco e cinza na Bíblia? Bem, para compreender melhor essas expressões, nós primeiro precisamos compreender o que era o pano de saco e a cinza. O pano de saco ou silício, ele era um tecido grosseiro e resistente, feito de pelos de cabra ou de camelo, utilizado para conter cereais, objetos e alimentos em geral. Esse pano de saco era devidamente cortado e vertido como uma roupa por algumas pessoas, em algumas ocasiões, que vou falar daqui a pouco. A cinza era conhecido um pó resultante da queima de alguma coisa. A cinza é o que a gente conhece mesmo, né? Primeiro, vamos falar sobre esses dois elementos que eram utilizados pelos judeus para demonstrar, em primeiro lugar, que a pessoa ou o povo estava passando por momentos de grande tristeza. Vamos conferir lá em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 31. Diz assim: Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes, cingi-vos de panos de saco, e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia segundo o fenetro. 2 Samuel, capítulo 3, versículo 31. Bem, essa é o primeiro elemento, primeiro exemplo. Segundo, que a pessoa ou o povo estavam passando por momentos de arrependimento. O que diz lá em Lucas capítulo 10, versículo 13: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em panos de saco e cinza. Então, essa passagem ela se refere que a pessoa estava passando por momentos de arrependimento. A primeira, lá em 2 Samuel, nós vimos que a pessoa estava passando por momentos de grande tristeza. Já em Lucas, arrependimento. E nesse terceiro versículo, que eu vou dar o exemplo,
diz que a pessoa ou aquele povo estava passando por momentos de humilhação, ou seja, tristeza, arrependimento ou humilhação. Salmo 69, versículo 11. Como vimos, amadas, essa é uma expressão muito significativa ao povo judeu e que diz muito a esse respeito de seus sentimentos e atitude. Amém? Deu para entender? Espero que sim. Qualquer coisa, estamos aqui para estar tirando as suas dúvidas. Deus abençoe em nome de Jesus.